O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês a roteirização ponto a ponto. Então, nesse vídeo nós vamos utilizar aqui, vamos gerar pontos da forma interativa, tá? Nós vamos também aqui fazer a geração de rotas e também vamos copiar rotas do Route Manager, tá? De uma forma diferente do demo 1, que foi apenas com pontos cosméticos. Agora são pontos do próprio usuário, tá? Então vamos criar esses pontos de uma forma interativa. Então eu venho aqui, vou dar um zoom aqui em São Paulo, poderia ser qualquer cidade do Brasil, tá? Vamos fazer aqui alguns pontos, chamar aqui PT demo 2, tá? Vamos criar aqui um ponto, é como se estivesse simulando aqui uma garagem, tá? Criar alguns pontos aqui, que o objetivo é sempre criar setores de coleta ou de própria entrega, né? Aqui vou gerar mais alguns pontos. E aqui é como se fosse um transbordo, tá? Vamos deixar aqui, tá? Muito bem, criar ponto, apresentação, demo 2, tá? Já faz o jogo de reverso, já carrega os dados, etc, etc. Muito bem, vamos salvar esse mapa. Então eu tenho aqui apenas um conjunto de pontos em que eu desejo fazer uma roteirização, eu posso querer fazer uma setorização, são vários objetivos, né? Você pode ter vários objetivos. Vamos lá, várias situações. Então eu tenho aqui de 1 a N, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou entrar aqui no Route Manager, tá? Vou fazer rota por aqui, utilizando o Route Manager. Eu posso criar rota automática de diversas formas, tá? Tudo isso nós teremos aí o demo 2, demo 3, 4, 5. É a rota eu vou criar pelo Route Manager, tá? Então eu vou escolher tudo aqui, tá? Vou dar OK. Ele coloca uma etiqueta cosmética, apenas uma etiqueta cosmética, não é a sequência ainda do itinerário, e agora eu posso escolher o início e o fim da rota, tá? Vamos supor, eu quero começar aqui, eu quero terminar no 20. Então eu venho aqui no 20 e coloco End, tá? Muito bem. Então quando eu faço Optimize, ele vai criar a rota em relação a esses pontos, respeitando o início e respeitando o fim. Tá? Então ele fez uma rota que deu 20 km e corrido deu 1 hora e 9 minutos. Tá? Então, como eu disse no outro demo, você pode colocar o tempo de parada também, de uma forma geral, aqui, ou também no próprio banco de dados, como demonstrei no demo 1. Tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fechar aqui e vou no banco de dados de pontos. Vou escolher o campo ordem, que pode ser o campo ordem geral, um temporário, ou pode ser o campo ordem da alternada par, o campo ordem da alternada ímpar, aí, ou de segunda a domingo, ó, de segunda a domingo, tá? Então eu vou escolher o ordem aqui do geral. Então essas colunas aqui que eu quero processar. Então esse tempo de estimado, vamos colocar aqui, por exemplo, 5 minutos para todos, tá? Você poderia colocar de uma forma individual aqui, ó, no shopping 10 minutos, uma farmácia 3 minutos, você pode colocar para cada estabelecimento um tempo, tá? Ou uma categoria, um tipo de estabelecimento, tá? O peso, eu vou colocar aqui mais ou menos umas 200 gramas, tá? Que você poderia colocar aqui também, isso aí em quilos, você poderia colocar de uma forma individual também, tá? Então eu tenho essas colunas para alternada par, alternada ímpar, de segunda a domingo. E aqui é geral, como se fosse uma diária, tá? Muito bem, então agora o que eu vou fazer? Se eu fizer agora aqui, escolher todos, tá? E o stop, eu escolher aqui
o tempo estimado em minutos, tá? Então aqui ele vai respeitar, na hora que ele calcular o tempo da viagem, vai respeitar os tempos de parada, tá? O tempo de parada de cada ponto. Vamos colocar aqui o 20, que eu desejo 20 como final, como se fosse um transbordo, um aterro, não importa o que seja, tá? E agora eu vou dar Optimize, tá? Então aqui ele gerou agora, ó, o tempo da viagem com os pontos de parada deu 2 horas e 57 minutos, tá? E sem o tempo de parada foi 1 hora e 9 minutos, tá? Lembrando que o horário inicial da viagem você pode também adicionar aqui, ó. Você pode fazer aqui o início da viagem, tá? Muito bem. Então eu posso tirar aqui um XLS desses pontos, vou chamar aqui de demo 2. Tá? Então ele está tirando esses 23 pontos e está criando aqui para mim, aqui, ó, tá? Então nós temos aqui o horário inicial, o tempo, e aqui também eu tenho aqui o KM, ó, 20 km, tá? 20 mil metros, tá? Lembrando que eu coloquei em preferência no Maptitude em metros, então ele vai respeitando toda essa unidade de medida, tá? E aqui também eu posso tirar todo o PDF e a relação de vias, tá? Muito bem. Então eu fiz por aqui. Terminando isso, agora o que eu posso fazer? Eu venho aqui e não vou mais copiar os pontos cosméticos como eu fiz no Demo 1. Agora eu vou copiar a rota gerada pelo Route Manager, tá? Então, como eu estou utilizando um layer físico, geográfico, não é mais o cosmético, então é esse que você tem que escolher, tá? Eu vou escolher que esse é o layer demo, tá? No caso, eu vou escolher, porque aqui poderia ter muitas seleções, tá? Os setores já propriamente dito criados, né? Eu escolhi todos os pontos e aonde eu desejo colocar essa nova sequência gerada pelo Route Manager. Porque eu estou sempre em busca desta sequência, do itinerário, do KM e do tempo, tá? Sempre estou em busca disso e também eu quero gerar um plano com essas informações. Então eu venho aqui e vou escolher o próprio campo ordem. Você pode escolher qualquer campo, tá? Qualquer atributo ordem. Então, como eu quero geral, eu quero no ordem. Poderia ser no ordem par, alternada par, o ímpar, de segunda a domingo, ó, tá? Então eu vou escolher esse mesmo, tá? E o nome da rota eu vou chamar de RT Demo 2, tá? Então vocês perceberam que essa tela é diferente da anterior, né? Quando era cosmético. Aqui você está escolhendo qual ler, qual é aqui o setor que você fez, né? Você está fazendo. No caso eu fiz de todos. Você poderia ter feito a rota apenas do setor 1, setor 2, setor 3. E aonde você deseja carregar a sequência do itinerário, que nós estamos sempre em busca disso, né? Então aqui, carregar. Ele pede para confirmar esse mesmo? Com certeza, sim. Então agora ele está jogando ou carregando esta sequência lá, tá? E também no próprio ponto, né? Aqui. Então essa sequência que nós estamos vendo aqui, agora passa a ser a real. Ele vai trocar o que está aqui atrás pela real, ó. Trocou para 21, ó, tá? Ok. Muito bem. Feito isso, agora aqui eu tenho a rota, eu tenho a nova sequência, ó, ele colocou a nova sequência agora. Tá vendo? Ele atualizou a sequência ordem, ó. Por quê? Porque eu tenho aqui ordem, ó, label ordem, tá? Poderia ter colocado ordem AP, AI, não importa. Estou trabalhando com esse atributo ordem, aqui que eu desejo colocar, tá? Ó, ele fez isso, ó. Agora ele fez uma rota geográfica. Então tudo isso eu já tirei o meu PDF, já tirei esse relatório, etc, etc. Agora eu posso jogar tudo fora isso, que não me interessa mais, tá? Que tudo isso do Route Manager já está dentro do sistema. Eu já gerei
uma linha física. Ó, tá vendo? Ó? Já gerei a minha rota, tá vendo fisicamente, que você pode exportar para KML, você pode exportar para Shape. Ó. Vamos ver. Tá? Vamos colocar na sequência de 1, porque essa sequência do ID e o dir igual a 1, eu já orientei o eixo de vias, o trecho, sempre com 1. Né? Fiz igual o Google Maps. Quando você cria uma rota no Google Maps, ele também transforma a linha física, a linha geográfica já orientada com dir igual a 1. Não vai ter dir menos 1 e 1. Já fiz toda a orientação da própria via. Tá? Já coloquei aqui o ID da malha viária do BR Street. Né? O nome da rota já coloquei aqui, que eu chamei de setor também, etc, etc. Tá? Aqui eu alimentei o peso. Tá? Já alimentei o peso aqui. Ó. Aqui já alimentei o peso. O tempo ele não coloca. O tempo ele não coloca, ele só coloca em outro processo. O tempo estimado ele não coloca total, ele coloca em outro processo que vocês vão verificar, porque como estou copiando do Route Manager, eu não tenho acesso ao tempo. Agora, quando executo fora, eu tenho isso, tá? Eu tenho tempo aqui, tá? Por isso que é bom salvar o Excel, tá? Aqui é apenas a soma de todo o peso, de todos os pesos desses pontos, tá? Muito bem. E aqui eu também tenho informações interessantes, por exemplo. Eu tenho aqui a rua atual, a rua anterior e posterior, o CEP direito e esquerdo, e aqui eu tenho informações aqui, ó. Tá? Ó, do acumulado e o município em questão. Muito bem. E esse ponto, agora, o sistema alimentou. Olha lá, o sistema alimentou a sequência agora. Então, esta sequência que antes era apenas uma sequência de pontos, de carga de pontos, agora tem a sequência do itinerário, tá? Exatamente do label, tá? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos eliminar isso e temos essa rota aqui, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar esta rota, tá? Esta rota usando esta sequência aqui. Vamos reproduzir essa rota. Vamos imaginar que o cliente já tem esses pontos e ele quer reproduzir essa rota, tá? Então ele pode fazer duas formas, ou ele usa o Route Manager original aqui, ou ele pode vir aqui, entra no gerar rotas, está aqui, ó. Planos setores, está aqui, ó. Planos setores, pontos internos do setor. Quando você clica, ele tem essa tela, que você pode ter seleções aqui dentro. Você vai escolher ou por via rápida, né? O menor caminho por via rápida, via expressas, ou o menor caminho por todas as ruas, não necessariamente via expressas. Aqui eu vou escolher todos os setores. Eu vou escolher esta sequência está no atributo ordem. Tá? Então eu desejo, aqui tem duas opções, tem a opção que você pode criar novamente a rota, tá? Dando o início e o fim com 999, ou criar a rota novamente com o campo ordem, tá? E você pode tirar os PDFs automaticamente. Então vamos lá naquela pasta, onde eu tenho aqui, essa pasta demo2, tá? Então eu posso apagar, eu vou apagar toda essa rota, posso jogar fora tudo isso, tá? Só para não deixar a pasta limpa, tá? Olha, eu tenho a pasta só com pontos, mais nada, tá? Eu quero gerar novamente essa rota, tá? Então o que você pode fazer? Eu vou escolher o campo ordem, vou imaginar que o cliente já tem na operação uma série de setores aqui, ó, já com o campo ordem, ou não importa que lugar, o campo ordem já com a sequência. Então eu só quero gerar a rota automática a partir dessa sequência aqui, tá? É uma situação que o usuário pode ter, tá? Então eu escolhi o campo ordem, já tem uma sequência previamente criada, e aqui a coluna, essa opção está dizendo recriar a rota a partir dessa sequência já definida. Tá? E eu quero também tirar os relatórios
e tudo automaticamente. Como eu fiz no Route Manager, só que agora estou fazendo fora do Route Manager original do Maptitude. Quando eu fizer isso, ele vai fazer exatamente o que o Route Manager fez, só que tudo automático. Ou seja, eu escolhi o tipo de rota, se é short ou fast, eu escolhi qual é o setor, no caso todos, eu escolhi qual é a coluna que eu desejo, tá? Na sequência eu quero que ele utilize já essa sequência já pré-definida e também já quero que gere os relatórios, tá? Então ele vai fazer tudo automaticamente. Vamos verificar o resultado final. Olha lá, terminou, ele manda verificar os arquivos nessa pasta. Então ele já fez exatamente o que o Route Manager fez, tá? Só que ele fez com a sequência pré-definida, tá? Ele gera sempre gera um cosmético aqui, que para não carregar muito mapa com arquivo geográfico, você pode apagar esse cosmético. Ó, é apenas uma linha cosmética, sempre gera uma linha cosmética. Aqui eu gerei um itinerário com o nome do setor, no caso, como são todos, ele colocou o nome de todos, tá? Olha lá, já gerou aqui automaticamente isso, ó, tá? Igualzinho o Route Manager, só que tudo automático. Se você tiver 50 setores, vai gerar 50 setores automáticos, tá? Eu vou fazer isso agora, tá? E aqui eu tenho a relação de vias, que é o próprio itinerário, tá? Só que agora, o que ele fez? Ele somou automaticamente o peso, colocou aqui, e o tempo ele colocou aqui. Deu 3 horas e 3 minutos. Tá? Porque ele levou em consideração o tempo estimado de parada de ponto a ponto. Porque como eu escolhi a coluna ordem, ele verifica todos os atributos que fazem parte desse conjunto. Quando você escolhe a coluna ordem, por exemplo, AP, ele vai levar em conta as colunas de peso e tempo estimado. Então esse é o conjunto de atributos que ele leva em conta, ou seja, a sequência, o peso e o tempo estimado por ponto de parada. Essa é a lógica do sistema, tá? Então eu tenho tudo aqui. Eu tenho mais o que? Ele gera um relatório de ocorrências, ele está dizendo que ele fez esse layer, tá? E você escolheu o campo ordem, porque você pode ter 100, 200 setores. Aqui eu vou ter uma lista de ocorrências, tá? Aqui também tem uma lista do itinerário, tá? No caso eu escolhi aqui o curto, ó, short, tá? Aqui é o nome do setor, podia ser uma série de setores, no caso um só. Aqui ele colocou o KM e aqui ele colocou o tempo. Então você pode importar esse arquivo TXT ou CSV em Excel e está pronto o relatório de todas as viagens aqui, tá? Que eu vou fazer agora. E aqui ele tem o relatório automaticamente do Excel, do Route Manager. Aqui ele respeitou o horário inicial, que está em preferência no sistema. E aqui ele colocou automaticamente, gerou automaticamente o PDF com a relação de vias, ó, tá? Ele fez isso, ó. Então ele fez tudo automaticamente, tá? Então nós podemos apagar tudo isso. Vamos aqui tirar tudo isso, que esse é o objetivo do Demo 2, tá? Esse é o objetivo do Demo 2. Esse é o objetivo do Demo 2. Vamos aqui apagar. Aqui. Isso não interessa mais, tá? Esse aqui apenas serviu para mostrar que ele faz tudo automático. Agora eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu vou selecionar aqui, criar 2 setores. Então eu venho aqui, vocês vão usar muito essa caixa do Selection, tá? Aqui o Setting, vão usar muito isso. Então eu vou gerar aqui uma seleção, tá? Aqui, vou chamar de rename, vou chamar de setor 1, tá? Aqui eu vou gerar o setor 2. Vou imaginar que aqui eu tenho 2 setores. Olha lá, 2 setores, setor 2.
rename setor 2. Tá? Estou indo rápido para o vídeo não ficar muito longo. Muito bem. Agora, o que eu desejo? Eu desejo criar duas rotas. Ou você vem aqui, você escolhe aqui o setor e gera a rota, né? Gera a rota setor por setor, aí você escolhe de novo o início e fim, e você gera a rota um a um, tá? Daquela forma que eu fiz e sai copiando, ou você pode fazer o seguinte, você pode gerar tudo automaticamente, tá? Então o que nós fazemos aqui? Nós fazemos o seguinte, eu vou escolher o primeiro, você pode escolher o primeiro, vamos utilizar agora um outro atributo, vamos escolher um atributo chamado, agora o ordem não quero mais, vamos supor que eu vou escolher o ordem AP, poderia ser o próprio ordem, tá? Poderia ser o próprio ordem, vamos escolher o próprio ordem, vamos alterar tudo que foi feito anterior, próprio ordem, vamos deixar o próprio ordem, tá? Então eu venho aqui no campo ordem, eu tenho vários outros atributos, tá? Veja, eu já tenho a seleção aqui, ó, mas eu não tenho a seleção ainda aqui como setor 1, está ainda o nome antigo de todos, tá? Tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui no campo ordem e vou colocar aqui o início da minha viagem, tá? Vamos colocar o início da minha viagem aqui. Vamos supor que o início da viagem seja aqui, do setor 1. Então você vem aqui e coloca 1. Apenas 1, tá? E agora eu quero aqui no início da viagem do setor 2, eu quero que o início da minha viagem seja aqui. 1. Tá? Muito bem. Eu não vou escolher o final, vou deixar que o sistema escolhe o melhor caminho entre todos os setores, de todos os pontos de um setor. Então, o que eu faço agora? Tá? Você pode apenas ter o número 1, esse número aqui não é mais válido agora, tá? Que ele vai alterar. Então, o que você faz? Você entra aqui no GeoBerg Street, de novo lá no planos internos do setor, você vai escolher agora, logicamente que é o mesmo layer, eu quero via expressa ou short, tanto faz, né? Depende de como você deseja, quero agora rápida, e agora eu poderia escolher agora um setor só ou todos de uma vez, vou escolher todos os setores, a sequência está em ordem, só que agora eu não quero mais seguir a sequência pré-definida, eu quero que ele faça uma nova rota, tá? Vamos imaginar que você tem 50 setores, e você não tem rota de nenhum desses setores, e você quer criar automaticamente rota para todos os setores, tá? Então, o fato de você escolher aqui esse outro item, de 1 a 999, que eu não escolhi o final, que você pode ter escolhido, ele vai criar rotas novas aqui para cada setor automaticamente. Não importa se tem um setor ou tem 200 setores, ele vai criar tudo automático. E eu quero que para cada setor eu também gere novos relatórios e novos PDFs. Só clicar aqui e apertar isso. Então o que ele vai gerar? Ele vai gerar rotas para cada setor automaticamente, respeitando o início e o fim ele determina, tá? Porque se eu tivesse colocado 999 em um desses pontos, ele vai respeitar o final, tá? Olha lá, está girando a segunda rota automaticamente. É como se eu estivesse fazendo um a um no Route Manager, só que ele faz tudo automático. Ele sempre cria em todos os processos uma rota cosmética para você enxergar e cria fisicamente fora do mapa. Por que isso? Porque se você tem 50, 100 setores, se eu fosse adicionando cada arquivo geográfico, o mapa fica pesado e eu não preciso disso, tá? Ó, agora ele gerou automaticamente aqui, ó, setor 1 do layer, desse layer, todos, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, tá? O que significa o IT, que é o itinerário? O que significa o E? Porque são vias expressas. Se fosse short test, seria
seria vias normais, tá? E o que significa SQN? Significa que a sequência é nova, tá? Porque se fosse a sequência do próprio ordem, então não é novo, tá? É uma sequência existente, tá? E aqui é o nome do setor, tá? Então vamos chamar aqui a rota, vamos adicionar aqui esse itinerário, olha lá, tá? Vamos apagar os cosméticos primeiro que estão aqui na frente, tá? Que não interessa mais os cosméticos, tá? Então ele criou a rota aqui, ó, tá vendo? Ele criou essa rota, a rota tem as mesmas informações que eu já disse, só que agora ele colocou outro tempo, ó, tá? Ele colocou 1h31 e ele colocou a soma do peso desses pontos, né? Respeitando o peso de cada ponto, né? Porque eu já tenho isso aqui no demo. Ó, eu já tenho o peso aqui, ó. Ó, o tempo está aqui e o peso está aqui. Só que agora ele fez por setor, tá? E não mais de todos os pontos. Vamos adicionar aqui o segundo, tá? Olha lá, sempre vai trocando as cores também, ó. Olha lá, ele fez os dois, tá? Então ele fez os dois setores automaticamente, podia ser 50 setores, e aqui ele gerou na pasta relatório de ocorrências. Ele disse que ele fez 2 setores, e o fato de você não ter colocado 999 indicando o último, né, para ele seguir, né, essa sequência, o último, essa opção, ele disse que está faltando isso. Então, se você tivesse colocado 99, ele vai respeitar o último ponto de parada. A relação de rotas ele vai colocando aqui, ó, agora que eu escolhi o Fast Test, né, que via expressa. Ele coloca o nome lá da pasta, né, do itinerário, vamos dizer assim, isso em mais o setor, né? Ele coloca aqui para você qual é o setor, ó, setor 1, tá? Então é isso que ele faz, tá? Tá aqui, ó, setor 1 e setor 2, tá? Se tiver 50 setores, e aparecer do setor 1 até os 50, tá? Ele já colocou para você aqui o KM e o tempo, tá? Porque o Maptitude trabalha com um valor geral de horas. Então eu tenho que transformar em horas, tá? Então ele colocou 91,18. Em horas significa 1,31, tá? Então tá aqui, ó, 5 quilômetros e aqui 54 minutos, tá? Então ele colocou essa lista de todos aqui para você, para importar para o Excel, tá? Aqui ele colocou também o relatório individual, para cada um, respeitando essa hora inicial que está lá em preferência, tá? Aqui a mesma coisa, o demo 2, né, que é o setor 2, ó, o mesmo horário, tá? E aqui tem todos os reportes, tá? E aqui, logicamente, os itinerários que eu acabei de importar, tá? Então, só lembrando que aqui, em preferência, você pode alterar a data e o horário, né? Então tá aqui o horário das 7h20 às 15h30. Então esse é o período da viagem. Como eu fiz aqui no Route Manager, tá? O Route Manager ele não coloca essa hora, né? Ele coloca só o total da viagem. Aqui eu coloco o horário final, que é a mesma coisa, tá? Em horas, tá? Aqui eu calculo em horas. Então, esse vídeo demo 2 é apenas para demonstrar que esse item, que é gerar aqui, ó, planos internos, tá? Basicamente é isso aqui, tá? Então esse vídeo demo 2 é para demonstrar esse item, porque o demo 1 já demonstrei esses dois aqui, tá? Lembrando que aqui ele sempre estou copiando do Route Manager, e aqui eu faço tudo automaticamente como se fosse o Route Manager, só que tudo automático, tá? Então esse é o objetivo desse vídeo.